Hoje, no Bíblia Comentada, mergulhamos em Êxodo capítulo 32, um dos episódios mais intensos da jornada de Israel no deserto. Aqui, encontramos o povo impaciente, entregando-se à idolatria ao construir o bezerro de ouro, enquanto Moisés estava no Monte Sinai, recebendo as tábuas da lei. Vamos explorar como a fraqueza humana, a liderança desafiada e o pecado explícito contrastam com a intercessão de Moisés e a misericórdia justa de Deus. Este capítulo nos ensina sobre fidelidade, arrependimento e a seriedade da santidade divina. Fique conosco para entender o que essa passagem nos revela sobre o caráter de Deus e nosso próprio relacionamento com Ele. O capítulo 32 do livro de Êxodo nos leva a um momento crucial da história de Israel no deserto. Moisés estava no Monte Sinai, recebendo diretamente de Deus as tábuas da lei, quando o povo, ansioso pela demora do líder, comete um grave pecado de idolatria. Esse episódio revela não apenas a fragilidade humana diante da espera e do silêncio, mas também a gravidade de se afastar do Deus verdadeiro em busca de substitutos feitos por mãos humanas. Vamos mergulhar versículo por versículo nesse texto, trazendo luz sobre o que ocorreu naquele dia e suas implicações. O povo, ao ver que Moisés demorava para descer do monte, aproxima-se de Arão e lhe diz: "Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu." Essa introdução expõe uma das maiores fragilidades humanas: a impaciência, que, quando não controlada, pode gerar ações precipitadas. Moisés havia subido ao monte para encontrar-se com Deus e já estava ausente há 40 dias. Esse período não era apenas um teste de resistência física para ele, mas também um teste espiritual para o povo. Em sua pressa, os israelitas demonstram como o coração humano tende a buscar algo tangível para adorar. A frase "faze-nos deuses" reflete a memória distorcida do Egito, onde imagens e ídolos eram comuns. Mesmo tendo visto milagres como a abertura do Mar Vermelho e o maná diário, o povo ainda estava inclinado à idolatria. Arão responde ao pedido do povo: "Tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, de vossos filhos e de vossas filhas e trazei-as a mim." Essa resposta de Arão demonstra uma fraqueza diante da pressão popular. Ele não confronta o povo nem tenta fazê-los esperar. Ao invés disso, cede ao apelo, mostrando como líderes espirituais também podem falhar. As argolas de ouro, possivelmente obtidas dos egípcios durante o Êxodo, eram um símbolo da provisão divina, mas agora seriam pervertidas para criar algo ofensivo ao próprio Deus. Esse ato de reunir ouro para fundir um ídolo é emblemático. Aquilo que foi bênção se torna maldição quando mal utilizado. Com o ouro trazido, Arão o recebe e, usando ferramentas de ourives, faz um bezerro de metal fundido. Em seguida, o povo declara: "São estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito." Essa declaração é carregada de ironia e ingratidão. O bezerro, uma figura que provavelmente remetia aos deuses egípcios como Apis, é colocado no lugar de Yahweh, o Deus vivo que os libertou. Essa substituição é um retrato claro de como o coração humano pode se desviar ao criar deuses que se alinhem aos seus próprios desejos. Em Deuteronômio capítulo 5, versículo 8, Deus havia proibido explicitamente a confecção de imagens para culto, mas aqui o povo transgride diretamente esse mandamento. Arão, ao ver a reação do povo, edifica um altar diante do bezerro e proclama: "Amanhã haverá festa ao Senhor." Essa tentativa de misturar o culto ao Deus verdadeiro com práticas pagãs é um exemplo de sincretismo religioso, algo que Deus condena severamente. É como se Arão dissesse: "Vamos adorar a Deus, mas do nosso jeito." Isso reflete uma lição importante. O culto verdadeiro não pode ser moldado pelas preferências humanas. Ele deve ser conforme a vontade de Deus. No dia seguinte, o povo se levanta cedo, oferece holocaustos e traz ofertas pacíficas. Depois, assentaram-se para comer e beber e levantaram-se para divertir-se. Esse comportamento indica que o culto ao bezerro rapidamente degenerou em festividade desenfreada. A expressão "levantaram-se para divertir-se" sugere um tipo de celebração que, segundo estudiosos, pode ter incluído práticas imorais associadas a cultos idólatras da época. É um contraste direto com a santidade que deveria marcar o povo de Deus, conforme instruído em Levítico capítulo 11, versículo 44. "Santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo."
Enquanto isso, no monte, Deus diz a Moisés: Vai e desce, porque o teu povo, que fizeste sair da terra do Egito, se corrompeu. Depressa se desviaram do caminho que lhes ordenei. Fizeram para si um bezerro de metal fundido, adoraram-no e ofereceram-lhe sacrifícios e disseram: São estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. A mudança no discurso divino é significativa. Deus não diz meu povo, mas teu povo, indicando o quão profundamente o pecado do povo havia rompido sua comunhão com ele. A acusação é clara. O povo havia se corrompido e abandonado os mandamentos divinos. Deus continua dizendo a Moisés: Tenho visto este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor e os consuma. De ti, porém, farei uma grande nação. Essa declaração é impactante. A expressão dura cerviz evoca a imagem de um animal teimoso que não se deixa guiar. A paciência de Deus que havia sustentado o povo até ali estava chegando ao limite. No entanto, mesmo aqui, a graça divina não está ausente. Deus propõe começar de novo com Moisés, o que revela sua soberania e sua capacidade de trazer redenção, mesmo em meio ao juízo. Esse trecho é um convite a refletirmos sobre a fragilidade humana e a gravidade de se afastar de Deus. O que vemos aqui não é apenas uma história antiga, mas um espelho para nossos próprios corações. Quantas vezes nos impacientamos com Deus, criando nossos próprios bezerros de ouro para preencher o vazio da espera? Essa narrativa também nos aponta para a misericórdia de Deus, que, mesmo diante do pecado, não abandona seu propósito redentor. Em Romanos capítulo 5, versículo 20, lemos: Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Essa graça, contudo, não deve ser vista como licença para o erro, mas como um chamado ao arrependimento e à transformação. Moisés, ouvindo as palavras de Deus e percebendo a gravidade da situação, intercede pelo povo. Ele clama ao Senhor, dizendo: Por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande força e com poderosa mão? Essa intercessão de Moisés é uma das demonstrações mais belas de um líder que assume a responsabilidade pelo bem-estar espiritual de seu povo. Moisés não apenas reconhece a gravidade do pecado cometido, mas também apela à glória de Deus diante das nações. A pergunta retórica de Moisés destaca que foi Deus quem libertou Israel, e que consumi-los agora pareceria, aos olhos dos egípcios, como um fracasso ou uma mudança de intenções divinas. Moisés continua seu apelo ao dizer: Por que hão de falar os egípcios, dizendo: Com maldade os tirou para matá-los nos montes e para consumi-los da face da terra? Volta do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Moisés utiliza a lógica da glória divina como base para sua intercessão. Ele argumenta que os egípcios poderiam interpretar a destruição de Israel como prova de que Deus não era fiel ou poderoso o suficiente para cumprir suas promessas. Essa preocupação com a reputação de Deus é algo que deve ecoar em nossos corações hoje. Nossas ações refletem a santidade e a fidelidade do Senhor diante do mundo. Em seguida, Moisés apela às promessas feitas aos patriarcas. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo juraste e lhes disseste: Multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda esta terra de que falei darei à vossa descendência, para que a possuam por herança para sempre. Esse apelo às promessas da aliança mostra a compreensão profunda de Moisés sobre o caráter de Deus. Ele é fiel e imutável. Essa intercessão, baseada na palavra e na fidelidade de Deus, é um modelo para nossas próprias orações. Em Hebreus capítulo 6, versículo 18, somos lembrados de que é impossível para Deus mentir, o que nos dá confiança de que suas promessas permanecerão firmes. O texto segue dizendo: Então o Senhor se arrependeu do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Essa declaração não implica que Deus mude sua natureza ou plano soberano, mas revela sua disposição de responder à intercessão sincera. No hebraico, a palavra traduzida como arrependeu, nakam, carrega a ideia de mudança no curso da ação diante de uma nova circunstância. Aqui, Deus escolhe agir com misericórdia, demonstrando sua graça em meio ao julgamento iminente. Depois disso, Moisés desce do monte trazendo consigo as 2 tábuas da aliança escritas de ambos os lados, obra de Deus. Essas tábuas, mencionadas como sendo escritas pelo dedo de Deus, apresentam a aliança eterna e imutável entre o Senhor e Israel. Elas não eram meramente um conjunto de regras, mas a expressão tangível da vontade divina.
A menção de que eram escritas de ambos os lados reforça sua completude e perfeição. Ao se aproximar do acampamento, Josué, que estava aguardando Moisés, ouve o barulho vindo do povo e diz: "Há alarido de guerra no arraial." A perspectiva de Josué, um guerreiro, interpreta o barulho como um possível ataque ou batalha. Mas Moisés logo corrige essa impressão. Não é alarido de vitória, nem alarido de derrota, mas ouço o som de pessoas que cantam. Essa distinção é reveladora. O som do pecado, ainda que mascarado como celebração, carrega um tom completamente diferente do louvor verdadeiro. Quando Moisés se aproxima e vê o bezerro de ouro e as danças, sua ira se acende e ele lança as tábuas das suas mãos, quebrando-as ao pé do monte. Esse gesto não é apenas uma explosão emocional, mas um ato simbólico. A quebra das tábuas representa a ruptura da aliança entre Deus e Israel devido ao pecado do povo. Moisés, como mediador, sente o peso dessa transgressão e reage de forma contundente. Em seguida, Moisés toma o bezerro de ouro que haviam feito, queima no fogo, moe-o até que se torne pó e espalha o pó sobre a água, obrigando os israelitas a beberem. Esse ato é uma demonstração pública de que o ídolo era inútil e indigno de adoração. A mistura do pó do bezerro na água e a ordem para que o povo a bebesse simbolizam a humilhação total daquilo que haviam colocado no lugar de Deus. Além disso, ao consumir essa água, os israelitas eram confrontados com o gosto amargo de seu pecado, literalmente experimentando as consequências de sua idolatria. Depois disso, Moisés confronta Arão, perguntando: "Que te fez este povo, que trouxeste sobre ele tão grande pecado?" A pergunta de Moisés destaca a gravidade da ação de Arão como líder. Arão havia sido escolhido para ser o sumo sacerdote, um representante espiritual do povo. Mas aqui ele falha de maneira trágica. Sua resposta é uma tentativa de minimizar sua culpa. "Não se acenda a ira do meu senhor. Tu sabes que este povo é inclinado ao mal. Disseram-me: faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu." Então eu lhes disse: "Quem tem ouro, tire-o." Deram-no a mim, lancei-o no fogo e saiu este bezerro. Essa desculpa é quase infantil, como se o bezerro tivesse surgido milagrosamente sem sua participação. Arão tenta justificar sua ação culpando o povo e omitindo sua própria responsabilidade. Esse episódio nos mostra a profundidade do pecado humano, mas também a importância da intercessão, do arrependimento e da fidelidade às promessas de Deus. Moisés age como um verdadeiro mediador, apontando para aquele que seria o mediador perfeito, Jesus Cristo, que intercede por nós continuamente. Em Hebreus capítulo 7, versículo 25, lemos que Cristo vive para sempre intercedendo por aqueles que se achegam a Deus por meio dele. A paciência e a misericórdia de Deus diante desse evento revelam seu desejo de redenção, mesmo quando o povo não merece. Ao observar que o povo estava desenfreado, Moisés percebe o alcance da liderança frouxa de Arão. A expressão usada aqui sugere que o povo havia perdido completamente o controle, expondo-se ao ridículo diante dos inimigos. Esse comportamento caótico era uma afronta não apenas à santidade de Deus, mas também ao testemunho que o povo de Israel deveria dar às nações ao redor. Eles, que haviam sido escolhidos para ser uma nação santa e um povo peculiar, estavam agindo de maneira vergonhosa, refletindo mais os costumes pagãos que haviam presenciado no Egito do que os valores do Deus que os libertou. Moisés, então, toma uma atitude drástica. Ele se posiciona à entrada do acampamento e proclama: "Quem é do Senhor, vem a mim." Esse chamado de Moisés é claro e decisivo. Ele exige que o povo faça uma escolha imediata entre o Senhor e seus ídolos. Não há espaço para neutralidade quando se trata de fidelidade a Deus. Essa é uma das grandes lições desse episódio. O pecado exige confronto e decisão. Aqueles que permanecem em cima do muro, tentando agradar a Deus e ao mundo, acabam perdendo ambos. Em Josué capítulo 24, versículo 15, o mesmo apelo será feito: "Escolhei hoje a quem servireis." Os filhos de Levi, respondendo ao chamado de Moisés, se reúnem ao redor dele. É interessante notar que essa tribo, que mais tarde seria consagrada ao serviço sacerdotal, já aqui demonstra zelo pela santidade de Deus. Eles se separam do restante do povo, marcando um contraste entre a fidelidade ao Senhor e a idolatria. Essa escolha reflete o compromisso que o povo de Deus é chamado a fazer, mesmo que isso signifique se opor à maioria. Moisés, então, dá uma ordem aos levitas:
Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: cada um põe a sua espada ao lado. Passe e torne a passar pelo arraial, de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, cada um a seu amigo, cada um a seu próximo. Essa instrução pode parecer dura aos nossos olhos, mas é uma demonstração da seriedade do pecado e do juízo divino. A idolatria não era apenas uma questão moral, mas também espiritual e comunitária. Ela ameaçava a santidade do povo como um todo e, se não fosse tratada, poderia corromper completamente a nação. Esse ato de juízo imediato visava purificar o acampamento e restaurar a ordem e a reverência a Deus. Os levitas cumprem a ordem e cerca de 3.000 homens caem naquele dia. Esse número, embora significativo, representa uma pequena fração do povo de Israel, que incluía centenas de milhares de pessoas. Esses 3.000 provavelmente estavam entre os líderes e participantes mais ativos na idolatria, tornando-se exemplos de advertência para os demais. Em Deuteronômio capítulo 13, versículo 10, a idolatria é explicitamente identificada como um pecado digno de morte, mostrando a seriedade com que Deus trata esse tipo de transgressão. Moisés, então, dirige-se aos levitas dizendo: hoje vos consagrastes ao Senhor, cada um contra o seu filho e contra o seu irmão, para que ele vos conceda hoje bênção. Esse momento marca a separação dos levitas como uma tribo que demonstra obediência incondicional ao Senhor, mesmo em situações difíceis. Sua disposição de priorizar a vontade de Deus acima de laços familiares ou relacionamentos pessoais é um exemplo de devoção absoluta. Esse ato de consagração não apenas os distingue, mas também estabelece o padrão para o serviço a Deus. Ele exige tudo de nós. Esse trecho nos ensina sobre o custo da fidelidade e a necessidade de confronto com o pecado, mesmo quando isso é doloroso. Assim como os levitas se posicionaram ao lado de Moisés, somos chamados a nos posicionar ao lado de Cristo, tomando nossa cruz e seguindo-o. Em Mateus capítulo 10, versículo 37, Jesus afirma: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Essa passagem de Êxodo é um lembrete de que a santidade exige decisões firmes e muitas vezes difíceis, mas que trazem consigo a bênção e o favor de Deus. No dia seguinte, Moisés se dirige ao povo e declara: vós cometestes grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor. Talvez eu possa fazer expiação pelo vosso pecado. Moisés reconhece a gravidade do que aconteceu e não minimiza o erro do povo. Ele entende que o pecado contra Deus é um rompimento profundo da relação com o Criador e que a reconciliação só pode ser alcançada por meio da expiação. Moisés, como mediador, assume o peso do pecado do povo e se propõe a interceder mais uma vez diante de Deus, demonstrando um amor sacrificial e um senso de responsabilidade notável. Subindo novamente ao Senhor, Moisés faz uma súplica impressionante. Este povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado, ou senão, risca-me do teu livro que escreveste. Essa oração revela a profundidade do compromisso de Moisés com o povo. Ele está disposto a sacrificar sua própria posição diante de Deus para que Israel seja perdoado. O livro mencionado aqui é uma referência simbólica ao registro divino dos justos, que aparece novamente em Salmos capítulo 69, versículo 28, e em Apocalipse capítulo 21, versículo 27. Moisés, ao se oferecer dessa maneira, aponta para a obra de Cristo, que, como nosso mediador perfeito, carregou o peso dos nossos pecados sobre si. A resposta de Deus, no entanto, deixa claro que cada indivíduo é responsável por seus próprios atos. Ele declara: aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. Essa afirmação reafirma a justiça de Deus. Cada um dará conta de suas ações diante dele, como é reafirmado em Romanos capítulo 14, versículo 12. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. No entanto, Deus não rejeita totalmente o povo, mostrando que sua misericórdia ainda prevalece. Deus ordena a Moisés que conduza o povo para o lugar que ele havia prometido, dizendo: vai, pois, agora, leva este povo para onde te tenho dito. Eis que o meu anjo irá adiante de ti. Contudo, no dia da minha visitação, vingarei neles o seu pecado. Essa declaração é uma mistura de misericórdia e juízo. Embora Deus mantenha sua promessa de levar o povo à terra prometida, ele também deixa claro que haverá consequências para o pecado. Essa tensão entre graça e justiça é uma das características marcantes do relacionamento de Deus com seu povo ao longo das Escrituras. O
capítulo se encerra com uma demonstração do juízo imediato de Deus. O Senhor fere o povo com uma praga por causa do bezerro que Arão tinha feito. A natureza dessa praga não é descrita em detalhes, mas sua presença é um lembrete do peso do pecado e da santidade de Deus. Esse evento serve como uma advertência para as gerações futuras, como está escrito em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11. Ora, estas coisas lhes aconteceram como exemplo e foram escritas para a advertência nossa de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Este capítulo é um retrato poderoso da complexidade do relacionamento entre Deus e seu povo. Ele nos ensina que, embora Deus seja justo e santo, ele também é misericordioso e longânimo. O pecado tem consequências graves, mas a intercessão fiel e o arrependimento sincero abrem caminho para a reconciliação. Assim como Moisés mediou pelo povo no Sinai, Jesus Cristo é o mediador da nova aliança, aquele que intercede por nós diante do Pai, oferecendo-nos não apenas perdão, mas também transformação. Que este capítulo nos leve a refletir sobre nossa própria fidelidade a Deus e sobre a necessidade de uma entrega total à sua vontade, pois Ele é digno de nossa adoração exclusiva e irrestrita. Texto e produção Douglas Vieira. Música por Pixabay. Faixa Battle of the Dragons. Voz por ChatGPT 4.0. Tipo Ember. Bibliografia. Comentários expositivos Hernandes Dias Lopes, editora Agnos. Comentário bíblico Matthew Henry, editora CPAD. Antigo e Novo Testamento interpretado versículo por versículo Russell Norman Champlin, editora Agnos. Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi, editora CPAD. Obrigado por ouvir o Bíblia Comentada. De segunda a sexta, capítulos da Santa Palavra, aos sábados, mensagens ao coração e aos domingos, a poesia dos Salmos. Porque não basta ouvir, é preciso entender. Inscreva-se em nosso perfil nas principais plataformas de streaming e permita que esta palavra edifique sua vida. Deus abençoe você. Até amanhã. Bíblia Comentada. Melhor que ouvir é entender.